fui chamada por um pessoal do quarto ano para ler Gilberto Freire, aí a minha vida se iluminou. Porque eu acho que a leitura de Gilberto Freire é decisiva na vida de todo mundo. Também acho. Não é? Que texto, que viagem, que Brasil. Como você se sente um brasileiro... Como escreve bem. Que danado, né? Como escreve bem. Diabo de homem, né? Ele conviveu lá, foi para os Estados Unidos, ele falava naquela coisa da escrita imagética, aquilo, mas... Esse foi o santo que baixou em mim. A gente estava falando dos santos que baixam aí na literatura. Esse foi o santo que baixou em mim. Fiquei apaixonada. Você há de lembrar, você e Valfrido, que vocês leem muito. Tinha a famosa livraria francesa aqui, com o André. Vocês lembram do André, falecido precocemente? Eu me enfiava lá, falava francês. Aí eu lia aqueles livros sobre história da França, história das mentalidades. Chegava lá na PUC, mas por que a gente não pode ler isso? Por que não dá para... Não pode. Enfim, foi aquele banho de marxismo. Eu não quis fazer o pós lá. E uma professora, muito gentilmente, me disse, vá para a USP, vá lá, ficar na fila lá, que é aquela fila, todo mundo pedintes, né? Tem uma vaga para mim, me conhece, olha, eu sou tão bonzinho. Quer dizer, antigamente não tinha concurso para pós-graduação. Então, era uma coisa, eu diria, bastante nepotista. Ficava aquela fila de alunos na porta dos grandes professores à espera de uma migalha que caísse ali do bolo. Tive a sorte, mais uma vez, de ter uma excelente orientadora que se interessou pelo que eu queria fazer. Eu queria fazer história das mulheres, eu estava com esse negócio na cabeça. Ela tinha chegado da França, uma grande demógrafa e historiadora, Maria Luísa Marcílio, e que dava para os estudantes aquilo que me parece fundamental. Você foi professor, você sabe isso. Dava liberdade. Perguntava, o que você quer fazer? Quer fazer isso? Então, vai fundo, vai dar certo. Comecei a fiz lá a pós-graduação, já tinha embolado uma série de matérias que eu pedia licença para fazer a matéria tal e tal. Depois a senhora me dá minha nota, depois a senhora me dá minha nota. Eu sei que quando ela me pegou, eu já estava com a tese praticamente pronta. Sempre adorei arquivo. Sempre adorei ir para os arquivos e conversar com os mortos, saber o que tinha lá para me contar. E aí surgiu o tal do concurso da USP. Eu tinha chegado de férias com meu marido, as crianças, o pessoal todo do pós, Mary, vai, vamos lá, vamos fazer, todo mundo tentar, 43 inscritos. Olha, era engraçado. Eu saía da Runner com aquelas roupinhas de ginástica. Chegava lá na USP, o povo todo becado, sofrendo, tomando calmante, porque era a prova da USP. Fiz pulando corda, eu escrevia desde há muito, né? Eu sempre tive mania de escrever diário, escrever coisas. E aí passei em primeiro lugar, e aí falei com meu marido, que era banqueiro na época, eu disse, olha, posso sair de casa, parar de jogar golfe, fazer a USP? Pode, vamos lá brincar de professora. Adorava os alunos. Não sabia nada, Valfrido. Chegava lá na casa, professora, revolução, não sei quem, fulano. Eu disse, meu filho, semana que vem eu te explico, essa semana não vai dar. Não sei, o que eu vou inventar, né? Mas eu dava para os alunos coisas que eles não tinham, que eram documentos, né? Eu tinha um curso intitulado O Medo, o Amor e a Morte no Brasil Colonial. Enchia de gente, né? Falar de assuntos que apaixonava todo mundo, mostrava processo de adultério, mostrava processos coloniais lá do arquivo da Cúria de Padre Jogador, falávamos de todo o material maravilhoso da Inquisição que já havia sido publicado, casos de sodomia, quer dizer, tudo isso que faz os alunos entrarem na história de cabeça. Claro. Quer dizer, não é discutindo o modo de produção colonial pela enésima-quinta vez que você vai gostar de fazer história, fazer história. Não estudar história. Estudar é uma coisa, você decora, você sabe disso, professor, mas fazer história, ir para o arquivo, né? Descobrir alguma coisa sua, interpretar aquilo da sua maneira. E assim foi, mas eu te confesso que eu achava aquilo tudo meio enfadonho, porque eu sempre gostei muito de escrever. Foi a época, inclusive, que o Goldenberg fez aquelas caças aos improdutivos. Então, para mim, era um sonho, porque eu escrevia sobre não importa qual, entendeu? Resenhas para a Folha, resenha para o Estadão. Não era definitivamente com você. Não tinha nenhum problema, estava toda lá me divertindo com tudo isso. Óbvio que o casamento foi para o vinagre, conheci o Charles, que vocês acabaram de conhecer, que é figura maravilhosa. Encantador, até eu me apaixonei por ele. Ele é ótimo, e ele é apaixonado por ele que me apresentou o Reinaldo Azevedo. Tchau, você dançou nessa... Foi muito divertido. E aí eu comecei a pensar, puxa, a gente
eu morava entre o Brasil e a Europa. Morei 23 anos em Paris, depois moramos em Genebra, e depois fomos para a Holanda, onde estamos hoje. E eu vi as pessoas lá lendo o tempo inteiro. Lendo coisas que eu, inclusive, tinha lido como garota, né? Biografias, Segunda Guerra Mundial, que é extremamente apaixonante, Primeira Guerra Mundial, e um apreço pela história, um respeito pela história. É isso que eu quero fazer, né? Eu vou sair da USP, o meu projeto vai ser esse, eu vou deixar a USP e vou propor aos editores livros, coisas interessantes, coisas que as pessoas não sabem, né? E dito e feito, saí, houve uma certa convulsão, mas por que está deixando a USP essa coisa, essa catedral, né, o Vaticano da sabedoria. E comecei, primeiro fui para o Roberto Feito, que na época tinha uma super editora, você deve tê-lo conhecido como jornalista, um craque. Sim. E eu tinha achado uma história de um neto de Dom Pedro II, que traiu a tia Isabel, né? E que queria ser imperador. O Príncipe Maldito, a história do Príncipe Maldito, que é o garoto, né, que hoje está na academia bombando e tomando um remedinho qualquer para depressão. Era o Príncipe Maldito, só que não tinha nada disso naquela época. E ele pira porque o avô promete que ele seria o imperador do Brasil. E a princesa Isabel, depois de 10 anos tentando, né, a famosa machorra que não conseguia ter filhos, finalmente tem, né, o personagem desse meu último livro, que é o Pedro de Alcântara. E o livro foi um sucesso, eu ganhei o prêmio da PCA, foi o livro do ano também, eleito pelo Globo, essa coisa. E aí eu falei, olha, mas tem história para contar. Vamos apresentar esses personagens para o grande público, né? Todo mundo gostou do Príncipe Maldito. Vamos apresentar outros personagens. Aí veio a Barral, né? A Grande Paixão do Imperador. Aí veio o que eu chamo de trio Iraquitã, que é o Dom Pedro. O Dom Pedro, a Leopoldina e a Marquesa de Santos. Quer dizer, comecei a entrar nessa família. Você escreveu 2 livros sobre a Leopoldina, né? 2 livros. Depois eu te conto sobre esse pequenininho, essa história é muito engraçada. Essa? E tem mais um, o grandão. Então. Mas, enfim, a coisa foi indo, foi engatando. Eu gosto muito de trabalhar com editores, então me torno amiga dos meus editores. Gosto de conversar com eles, gosto que eles me digam como vai o livro no Brasil, por que é que nós não criamos aqui no Brasil campanhas que induzam as pessoas a ler. Isso é uma coisa para Eu vou te pedir uma digressão aqui, uma consideração, e se parecer impreciso, você vai falar, não entendi, ou então a gente vai até a gente se entender. Você falou, bom, essa coisa da USP, o modo de produção colonial, vamos discutir pela 15ª vez, no sentido de que há um sistema que parece que pré-existe a história, quer dizer, há um sistema de entendimento da história, e o que quer que se descubra de elemento novo deve se encaixar nesse entendimento. Sim. E pronto. E quase que a história vira zero de novidade. Nós, na verdade, estamos assistindo à repetição do mesmo sempre. Em oposição a outra coisa que você parece fazer e que, na verdade, mobiliza a sua inteligência, que é uma história das mentalidades, uma história da vida privada, um olhar focado em determinadas coisas. Que, de qualquer modo, não valem por si mesmas, acho. Quer dizer, tem um olhar organizador, que não é, digamos, a visão marxista de história. Que olhar organizador é esse, se existe esse olhar organizador? Ela pergunta. Nenhuma pretensão de olhar organizador, nenhuma caixinha. Não quero interpretações. Eu acho que as interpretações são para os acadêmicos, quer dizer, quem está lá dentro. Eu, quando saí, um fenômeno interessante, até a gente contextualizar um pouquinho, foi a época que o governo estava organizando esses grandes projetos de educação para unir educação pública e educação privada através dos mesmos livros. Nasceu uma coisa chamada paradidáticos, né? Os didáticos, os paradidáticos, como tinha que haver mais ou menos o mesmo conteúdo. E eu acho que, quando eu quis fazer esse projeto de leitura para todos, trazer história para dentro da casa das pessoas, eu realmente
comecei a me dar conta de que o trabalho científico feito na universidade, tese de mestrado, doutorado, com aquela apresentação chatérrima, metodológica, citando todo mundo que está na banca para ter boa nota, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que devem acontecer, assim, são ritos, né? Vamos respeitá-los e tal. Eu formei muita gente, formei muitos professores, graças a Deus estão todos aí espalhados pelo Brasil, mas eu não quis fazer isso, eu quis dar alegria ao livro de história. Eu quis que o livro de história tivesse humor, tivesse poesia e tivesse alegria. Queria que as pessoas abrissem o livro de história para lê-lo como você lê um bom livro de mistério, como você lê um bom livro de um romance, né? Porque, como diz não o Paulo como um mero Freire, exemplo daquilo que você já sabe. Eu estou aqui provando que você já sabe. O pior é isso, Reinaldo, ou do que você não quer saber. Eu não quero saber como é que foi a transição do trabalho livre, do trabalho escravo para o trabalho livre. Quer dizer, não. Eu estou cansado, eu trabalho em outras coisas. Reinaldo, eu dava aula para bancários de noite, que eram alunos da USP, né? Aquilo me cortava o coração. A pessoa não tem condição de apreender determinados conceitos depois de 8 horas de trabalho num banco. Tudo isso, infelizmente, a inteligência artificial vai liquidar. Mas eu digo, quando você convive com os alunos e gosta dos alunos, e os reconhece, e os olha nos olhos, né? E tem preocupação de que eles levem alguma coisa de positivo para casa. E essa coisa de positivo, do meu ponto de vista, era vontade de aprender mais, vontade de ler mais. Não fazia questão nenhuma que tivesse aquele dever, aquela coisa do final do ano, o trabalho do final da... Meu filho, faça o que você quiser. Eu quero que você seja feliz no seu trabalho. E foi assim os 12 anos que lá fiquei. Óbvio que eu não era nenhum modelo de professora, também não estava muito preocupada com isso. Estava preocupada em fazer os meus livros. E fiz muito livro acadêmico também, né? O Mal sobre a Terra, que está traduzido para Portugal, fez um sucesso enorme lá, que é uma história do terremoto de Lisboa, a tese, enfim. De qualquer maneira, o que eu queria era introduzir algo de novo, não na historiografia acadêmica, mas para o público leitor.